Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no meu e no seu coração, amém? A paz que excede todo o entendimento entre no seu coração, na sua casa, na sua família, amém? Nós vamos estar aqui ministrando nessa noite. O tema é: Ele está às portas, amém? Não poderia ministrar outra coisa, porque não é coisa nova. Nós ministramos, que é o arrebatamento da igreja, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sinais estão aí e Ele está às portas. Ele pode voltar aqui agora, amanhã, nós não sabemos, mas os sinais, tudo indica que Ele vai voltar na nossa geração, no século 21. Amém? Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 em diante. Podia sentar, irmãos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele o seu discípulo para lhe mostrar a estatura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister ou necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Vamos parar até aí. Tudo isso está acontecendo na nossa geração, no século 21. E as pessoas estão dormindo, achando que o que Jesus falou há 2000 anos atrás, que Ele viria e arrebataria a sua igreja, buscaria a sua noiva, é um conto de fada. São as pessoas que não querem enxergar. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Tudo isso está escrito para que nós, como igreja, e a humanidade desperte. Despertar para quê, irmão? Para se santificar, para andar em santidade, para viver a palavra dEle e cumprir o propósito que Ele nos levantou como igreja, que é ganhar almas, ganhar vidas. Foi para isso que Jesus veio. Porque quando Jesus vier e levar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, irmão, vai ser um dia para aqueles que não têm o Espírito Santo, para aqueles que não deram um passo para Ele, para aceitar Ele como seu Salvador. Vai ser dia de trevas, vai ser dias que não tem mais volta, porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. A igreja já não vai mais estar aqui. Os pastores, os líderes, não vai mais estar aqui para poder ensinar o caminho. Então aqueles que vão ficar vão ser atormentados, tanto nessa vida e na vida eterna. Então Deus tem pressa para que a igreja desperte, acorde, para poder salvar outros que estão aí, perecendo, padecendo, achando que a palavra de Deus é um conto de fada, um conto da carochinha, mas não era verdadeira. E tudo isso está se cumprindo no nosso século. E nós, como igreja, irmãos, que fomos alcançados, não foi eu que aceitei Jesus, porque eu que preciso dele. Nós que dependemos dele, ele que nos aceitou, ele que nos arrebanhou. E as pessoas no mundo lá fora acham que Jesus precisa dele. Jesus não é mercadoria para que as pessoas assim, aceite Jesus. Parece algo banal, algo que não tem valor. Mas não, irmão. Ele que me aceitou, com meus pecados, com minhas falhas, com meus defeitos, e te aceitou também. Aquele louvor que nós cantamos, na minha visão, na minha ótica, eu não faria ele assim, perdendo tudo por amor, por alegria. O que foi que eu perdi no mundo lá fora? Uma vida de depressão, uma vida de tristeza, de amargura, não tinha vida eterna, não tinha paz, não tinha alegria. Foi que eu perdi. Eu faria a minha visão assim, ó, ganhando tudo com amor e com alegria, porque hoje eu tenho ganhado paz, tenho ganhado alegria, tenho ganhado vida eterna, nele, por ele, tudo para ele. O louvor deveria ser assim, na minha visão. Eu faria ele assim, porque eu não perdi nada no mundo lá fora. Hoje eu tenho ganhado com ele, com amor e com alegria. A vida que ele conquistou para mim lá na cruz, para você e para a humanidade. Vida eterna, irmão, que ninguém pode pagar. Ouro, prata, dinheiro, ninguém pode comprar a vida eterna. A salvação eterna.
Só através do sacrifício, do perfeito sacrifício lá na cruz, de um homem puro, de um homem santo, que veio no meu lugar e no seu lugar, levou a morte que era minha, a doença, a enfermidade que era minha, levou sobre ele, para que no século 21 você tenha paz, você tenha alegria, você possa desfrutar de uma boa vida. E foi por isso que ele conquistou para cada um de nós. Vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois, que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na sua glória do seu Pai com seus santos anjos. Olha o que o Senhor fala. Vou me envergonhar daquele que me libertou, que me salvou, que me curou? E as coisas desse mundo são passageiras, irmão. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter alegria? Uma alegria passageira, ter ouro, ter prata. E quando você perecer, porque nós vamos perecer um dia, nós estamos aqui de passagem, e a nossa passagem, uns vão ser para a vida eterna, outros para a condenação eterna, segundo as suas obras que você tem praticado nesse corpo. Então a igreja está aqui, nós como igreja estamos aqui, Deus nos levantou, nos curou, nos sarou, para poder ir também ministrar outras pessoas que estão aí, querendo ser liberto, querendo ser salvo. Como eu disse, eu não aceitei Jesus, Ele que me aceitou, porque eu reconheço que Ele é soberano, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Todo-Poderoso, e que é eu que preciso dEle, é que minha alma precisa dEle, eu necessito dEle, Ele é a coisa mais preciosa da minha vida, e é assim que tem que ser para as pessoas que estão lá fora. Não pregue Jesus, quando você sair para evangelizar, aceite Jesus. Não, vá de uma forma diferente, mostre que Ele é pecador, que Ele que necessita da graça, do amor e da misericórdia, do amor do Pai, como nós também precisamos todos os dias, até a consumação do século. Amém? Amém. Então, irmãos, o maior tesouro que eu tenho, que você tem, não é nessa vida não, é a vida eterna, irmão, porque uma vida eterna, a palavra de Deus diz que lá no inferno, onde as pessoas que vão perecer lá, que não dão crédito a essa palavra, que para o mundo é loucura, para aqueles que perecem é loucura. Está escrito lá em 1 Coríntios 1,18, o escândalo da cruz, para aqueles que perecem é loucura, mas nós somos salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus que tira o traficante do tráfico, o poder de Deus que tira o drogado das drogas, o poder de Deus que tira a prostituta da prostituição, o poder de Deus que tira a pessoa da depressão, da amargura, que os médicos, os psicólogos não podem resolver, os remédios não podem resolver. Mas quando ele tem um encontro com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo, e abre o seu coração, reconhecendo que é Ele que precisa, que é Ele que depende, abre o seu coração para que ele possa entrar e fazer morada, ele faz uma nova história, muda uma nova história dessa pessoa, que acredita nessa palavra, que é loucura para o mundo. Para aqueles que estão perecendo é loucura, para nós somos salvos é o seu poder. O poder que a ciência não explica. Como é que uma pessoa é drogado, deixa de se drogar? Como é que a pessoa é alcoólatra, deixa de beber? Como é que a pessoa está se prostituindo e deixa de se prostituir? Porque são guerras espirituais, irmãos. Isso está no mundo do espírito. Muitas coisas que acontecem aqui, acontecem no mundo do espírito primeiro. O mundo do espírito é mais real do que o mundo físico. Tudo que acontece aqui, acontece lá primeiro. Entre a batalha entre Deus e o diabo, céu e inferno, entre os demônios e os anjos de Deus, pelas almas, pelas vidas. E Deus deixou a gente como intercessores, como ministro da sua palavra, para poder ser participante, de poder salvar muitas almas, muitas vidas, seu amigo, seu colega no trabalho. Onde quer que você esteja, passe exalando o cheiro de Cristo, o cheiro suave, de que um dia você teve um encontro real com a essência da vida, você teve um encontro real com aquele que vem buscar a sua noiva, que vem buscar a sua igreja. E esse é Jesus de Nazaré, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, aquele que ruge todos os dias por alma, por vidas, levantando a sua igreja, abrindo o seu entendimento, dando graça, dando unção, para que você vá e arrombe a porta do inferno, conquistando as almas que estão lá, presa, cativa, como um dia eu e você estava preso, cativo, algemado, acorrentado, na mão do diabo e seus demônios.
Hoje nós temos paz, nós temos alegria. A vida é eterna, irmão, não tem preço. O único preço que foi pago foi um preço de sangue. Amém? E foi um preço de um sangue de um homem puro, de um homem santo, o Filho do homem. Aquele que tem um encontro real com ele, meu irmão, jamais vai abandonar ele, jamais vai olhar para trás, jamais vai parar no meio do caminho, porque a sua vida foi transformada da água para o vinho. A sua vida foi transformada com a luz das trevas para a luz. Amém? Amém? Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 21, versículo 14. Todavia, dize a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, para que nós nos servimos, e quem nos aproveitará, lhe fazemos orações? Então as pessoas saem para pregar Jesus de uma forma assim que não tem valor, e as pessoas muitas não se convertem, porque aceite Jesus como seu Salvador. Ele te ama. É eu que tenho que aceitar Ele todos os dias, irmãos. E as pessoas estão lá fora, porque Ele é a essência da vida. E as pessoas estão aí e não querem saber de Deus, irmãos. Por quê? Porque o pecado é prazeroso. Está na orgia, está aí na farra, é prazeroso. Mas vai chegar um dia, que um dia a conta chega. Todo final do mês a conta chega, meu irmão, para quem anda certo. Para pagar suas contas dentro de casa. A mesma coisa é o preço do pecado. Um dia a conta chega. E vai chegar tanto para mim como para você, para as pessoas que estão lá fora. Seja coisas boas, coisas ruins que você plantou. Amém? Então eles não fazem questão de querer ter o conhecimento da verdade, que é Jesus de Nazaré. Não faz questão de se entregar a Ele, de abrir o seu coração e reconhecer Ele, que Ele é o Salvador do mundo e toda a humanidade. Mas quando se deparar com a morte, que lá não tem mais volta, irmãos, lá não tem mais retorno, aí vai clamar por Jesus. Em vida, não quer andar com Ele, não quer clamar ao Deus Todo-Poderoso, não quer fazer orações, suplica a outros deuses de pau, de pedra, que não fazem nada por ninguém. Clama uma fé que não tem resultado. Mas quando se deparar com ela, que é a morte, que vai se deparar, tanto o crente, irmão, como aquele que não é crente, aquele que é salvo, aquele que não é salvo, vai se deparar com ela, ou no arrebatamento, ou antes de Cristo voltar. Nós estamos aqui de passagem, essa passagem, você vai plantar, você vai colher o que você plantar, de bom ou de ruim, o bem e o mal. Então, as pessoas estão lá fora, no mundo, até dentro da igreja, não querem saber de orar e clamar a Deus, perderam a sua fé, muitos perderam a sua fé, acham que Jesus não vai voltar, acham que Ele falou 12 minutos atrás. Se você conhece a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo, Jesus cumpriu tudo, todas as profecias que Ele veio e cumpriu como Filho do homem, não deixou nada cair do que foi profetizado, foi falado sobre Ele. E Ele falou que viria e levaria a sua igreja, buscaria o seu povo. Que povo é esse? Aquele que reconhece que depende dEle todos os dias, que precisa dEle todos os dias, que se santifica na palavra, na oração. É pecador, mas não tem prazer no pecado. Todos os dias se humilha reconhecendo a potente mão dEle, que Ele é poderoso para resgatar, não somente a minha vida, mas a nossa casa, a nossa família, aqueles que creem nele na sua palavra. Amém? Então as pessoas estão aí no mundo lá fora, como eu disse, não preguem Jesus, irmão, com uma coisa qualquer. Fale o que Ele fez na sua vida, mostre o poder dEle na sua vida, que as pessoas vão ser salvas, que as pessoas vão ser ganhas. Não fale Jesus de qualquer maneira para as pessoas. Mostre a ela que é o necessitado. Mostre a ela que é Ele que precisa de Jesus Cristo, do reino dos céus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos dependentes dEle todos os dias. Nós somos pó, irmãos, cinza. Deus tirou aqui a alma, o Espírito, você vai voltar para o pó. Nós não somos nada sem Ele. Amém? Amém? Então, vamos abrir nossos olhos, vamos pregar Ele, anunciar Ele, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, porque não existe coisa melhor, irmão, do que você falar dEle, o que Ele fez na sua vida, porque na minha caminhada eu tenho provado o que é bom, o que é ruim, e Ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e na vida de vocês, e todo aquele que crê nele na sua palavra. Não tem coisa melhor nesse mundo, irmão, do que você se render àquele que é a essência da vida, ao Criador, ao soberano, que pagou um alto preço na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida,
vida e pela toda a humanidade. Reconheça Ele todos os seus caminhos, que Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te bendizer, dando unção, graça, entendimento, para que você ganhe outras vidas, outras almas que estão no seu convívio, na sua escola, no coletivo, onde você passar. As pessoas têm que notar e ver que você é marcado pela pessoa do Espírito Santo, que você é diferente, que você não pertence a esse mundo, que você está aqui de passagem, e você veio para aqui para arrebanhar, congregar, conquistar, guerrear, saquear o reino das trevas e trazer para o reino da luz. Foi para isso que Deus deu sabedoria, unção, conhecimento e graça. Não é para você estar se achando bam. Nós não somos nada. O apóstolo Paulo, irmão, homem conhecido, conhecedor da sabedoria humana, da sabedoria espiritual. Quando ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, irmão, ele abandonou tudo. E ele fala lá no livro de Coríntios, aquele que diz que sabe alguma coisa, não sabe nada. Nós não sabemos nada, irmão. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo, por isso entregue a Ele, coloque sua vida na mão dEle, e você vai ver o resultado, que será não somente aqui nessa terra, mas também a vida eterna, que é o maior prêmio que o homem pode ter, que é o maior presente que Deus nos deu, a vida eterna, a sua graça. Quando Davi pecou, irmãos, que o Espírito Santo automaticamente a gente ficamos tristes como pecamos, o Espírito Santo não tinha saído dele, como não tem saído de nós. E ele não sentia mais a presença de Deus na sua vida. E ele disse: Deus, meu Pai, não retire de mim, coloca sobre mim o capacete da salvação. Não me tire a alegria da tua salvação, nem o teu Espírito Santo. Porque não existe coisa melhor, irmão, do que você viver com o Espírito Santo nesse mundo. Se você não tem o Espírito Santo, irmão, você não tem paz, você não tem sossego, você não tem alegria, você não consegue dormir direito. As coisas desse mundo trazem tribulação, o homem quer conquistar, quer ter, e continua cada vez mais se afundando na depressão, na tristeza, num vazio que existe dentro da alma do homem, e só a pessoa do Espírito Santo pode preencher. Não existe ouro, prata, mulheres, prazeres para preencher o vazio que foi tirado lá no Éden. Mas Jesus veio. Quando Adão pecou no jardim do Éden, irmão, houve a separação entre Deus e o homem, houve a morte espiritual. Mas quando Jesus se entregou lá no Getsemane, no jardim, e disse: Pai, eu não quero ir para a cruz, eu vim, essa não é a minha vontade, que eu vou apanhar, vou ser esbofeteado, vou ser humilhado por uma coisa que eu nunca fiz, vou pagar um preço que não é meu. Jesus falou para Deus, não era a vontade dele ir para a cruz não, irmãos, que ele sabia que ele ia ser espancado, surrado, humilhado, envergonhado por mim e por você, mas ele se rendeu como Deus soberano, disse: todavia você fez a tua vontade, não a minha, Pai, e foi por mim e por você, lá para a cruz, levou meu pecado, o seu pecado, a dor que era minha, para que hoje no século 21 você ficasse achando que é alguma coisa, irmão. Não se ache, reconheça, se humilhe todos os dias, como a palavra de Deus diz: aquele que se humilha será exaltado perante Deus, e aquele que se exalta será humilhado. Como é que você vai se humilhar perante Deus? Reconheça que você é pó e cinza, e que depende dele todos os dias. Não faça nada sem a direção dele, sem a sua palavra, e você vai ver ele te exaltar, te levantar, te erguer como filho, como filha, e mostrar para as pessoas no mundo lá fora, que está na situação que você, ou até pior, que tem solução, que tem jeito, que ele pagou um alto preço. Não foi um preço de ouro e prata, mas foi um preço de sangue, de sofrimento, tanto por mim como você, por você, por sua casa, por sua família. Amém? Então não podemos, irmãos, anunciar outra palavra. Tudo está se cumprindo hoje. Você vê lá Israel, o sinal, a lâmpada que Deus deixou, o sinal para as pessoas, as nações ver que Jesus está às portas. Tudo se cumpre lá em Jerusalém, em Israel. Pode ver as notícias, e tudo aqui na sua palavra. Os gentios vão querer pisar em Jerusalém. A Jerusalém, Israel, atacado todos os dias, e Deus guarda aquela nação. Mas o propósito está escrito, Jesus falou, vai se cumprir. O anticristo já está aí, irmão. Ele também já está às portas, com seu projeto elaborado, projetado de trazer uma globalização, uma só moeda, uma só língua. Que ele vai trazer isso lá para Jerusalém. O foco dele é entrar em Jerusalém e construir o terceiro templo. Já está tudo preparado. E a igreja está dormindo. Olhe os sinais. Olhe os sinais. Os sinais estão aí.
guerra, terremotos, enchentes em vários lugares, e a ciência quer dizer que é feito é o ninho, tudo que a ciência tem uma explicação, para não dizer que a palavra que Jesus falou 12 minutos atrás é verdadeira. Desculpa. Então, os sinais estão aí, ele está às portas, e eu e você, como igreja, temos que se levantar, irmão. Como é que você vai se levantar? A oportunidade, a vida que você tem hoje, boa, que Deus te dá, a saúde que Ele te dá, hoje, para você trabalhar, para você conquistar, para você anunciar o reino, a sua palavra, para saquear o reino das trevas. Não desperdice aquilo que Ele nos deu, a sabedoria, unção, graça, entendimento, para poder anunciar com toda a veemência, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, que Ele é soberano e não há Deus como Ele, grande em amor, grande em misericórdia, mas também em justiça. Deus é a essência do amor, mas também Ele é justo, irmão. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras, vai colocar cada um segundo a sua balança. O rei Belsazar sabia que o pai dele, Nabucodonosor, tinha falado para ele: esses utensílios que está aqui é do templo de Jerusalém, é de lá de Israel. O que foi que ele fez quando ele assumiu o trono? Pegou os utensílios, o menorá, o candelabro, tudo que era de Deus, fez uma festa, colocou as suas concubinas, suas princesas para beber vinho e utilizou aquela taça. E ele sabia o que Deus tinha feito na vida do pai dele. E aparece uma mão lá escrito, e lá escreve, e ninguém sabia interpretar aquela escritura. Mas existia um homem ali cativo chamado Daniel, e foi chamado para poder desfrutar ou decifrar a escritura. E ele prometeu ouro, prata. Daniel, fique com o seu ouro, fique com sua prata, mas também vou lhe dizer o que significa ali. Deve ser mene tequim, pesado, forte, e foi achado em falta. Hoje Deus vai tirar o teu reino e vai dar o médio e os peças. E naquela mesma noite ele morreu. Porque não se brinca com nada que é algo de Deus. Os utensílios, tudo que está aqui é sagrado, é santo, irmão. E também não se brinca com a palavra de Deus, leve Deus a sério. O pastor fala isso todo dia, leve Deus a sério. Não brinque com a sua palavra, não brinque com o seu reino. Leve Ele a sério, que Ele também vai te levar a sério. Você viu o que foi que Deus colocou na sua mão? Em prol do reino. Faça com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. Amém? Amém. Vamos lá para o livro de Zacarias 12, versículo 14. Todas as mais famílias, remanescente, cada família à parte, a sua família à parte, suas mulheres não, essa foi nesse versículo não, espera aí. Mateus 24, versículo 29. Logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Amém? Amém. A palavra de Deus é verdadeira, irmãos. Jesus vai voltar com poder e grande glória, e todas as nações da terra se lamentarão. Aqueles que não deram crédito à sua palavra, aqueles que não se renderam, não se prostraram, reconhecendo como Ele, Deus soberano, como Ele é a essência da vida, a sabedoria em pessoa, não reconhecendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm um domínio, têm um controle de todas as coisas. Então vão se lamentar, vão chorar, e já não tem mais volta, irmão, já não tem mais solução. A palavra de Deus diz que muitos, na grande tribulação, serão salvos. Mas quem quiser ficar aqui para ver, que fique, porque eu não quero ficar não, irmão. Quero ser na primeira arrebatamento subir, porque com o Espírito Santo está aqui, a igreja está aqui, irmão. É perseguição, é guerra, é dificuldade. Imagine sem o Espírito Santo, imagine sem a igreja, o que é que essas pessoas vão passar?
Então Deus dá oportunidade hoje, aqui e agora, para que você reconheça, se renda, se entregue, reconhecendo que você é pó e cinza, que vai partir dessa terra, mas não parta sem Ele, vá com Ele, vá com a essência da vida, vá com a sabedoria em pessoa, que você vai desfrutar da vida eterna, na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, onde vai ser só sucesso e alegria para aqueles que hoje se rendem, se entregam de corpo, alma e espírito a Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e que falava como um dragão. Aí eu estava falando do anticristo, do falso profeta, que vai, como eu falei, o propósito dele está lá em Jerusalém, construir o 3º templo. E vai acontecer tudo isso, já está acontecendo, irmão. Já está tudo preparado. Os judeus que não acreditaram que Jesus era o Messias, estão preparando tudo isso aí. Se você chegar lá em Jerusalém, tem um vídeo que eu vi na internet, falar de Yeshua lá, as pessoas cospem na sua cara, irmãos judeus. Ele bate, porque ele acha que Jesus não era o Messias. Porque Jesus veio humilde. E tudo o que Jesus falou está se cumprindo, irmão. Jesus veio e andou no jegue 0 quilômetro, que ninguém tinha montado naquela época. Foi humilde, filho de carpinteiro. Então eles não acreditavam e não acreditam até hoje que Jesus é o Messias, que ele é o Yeshua, que ele foi o prometido, mas ele veio e cumpriu tudo que estava escrito sobre ele, e resgatou não somente aqueles lá em Israel que crê na sua palavra, como também toda a humanidade. Então, os judeus que não acreditam, estão debaixo da lei de Moisés ainda, estão preparando tudo para que o anticristo entre lá, e ele vai entrar com poder das nações, com poder financeiro, vai construir o templo, vai trazer uma falsa paz dentro de Israel, e aí, irmão, quando ele estiver lá dentro, eles vão ver quem é verdadeiramente o Messias que ele diz que é o anticristo. Vai se mostrar, ele vai querer ser adorado como Deus, ele vai querer se prostrar como Deus. Olha a síndrome de Satanás nele. Satanás caiu do céu, Deus fez ele perfeito, a sua formosura, a sua glória, ele não tinha outro ser, querubim ungido, maestro da obra de Deus, mas tudo isso, a sua beleza o cegou, a sua perfeição o cegou, e ele queria se assentar no trono de Deus, ser adorado como aquele que é soberano, é adorado, não pode, não existe, irmão, não tem lugar nenhum para esse ser, nem lá no céu, nem aqui na terra. O único Deus que pode ser adorado é aquele que criou todas as coisas, que criou tudo com perfeição, com sabedoria, com entendimento, e ele fez e criou o seu reino, o reino das trevas. Ele é adorado hoje, mas para aqueles que andam no mundo das trevas, mas não pode ser adorado como aquele que é soberano, onde os querubins e serafins voam todos os dias, com 2 asas ele cobre o seu rosto, com 2 ele cobre os pés, e com 2 eles voam perante o trono de Deus, gritando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, Santo, 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 o céu e a terra está cheio da sua glória, do seu poder, da sua majestade. Ninguém pode ser adorado como ele é adorado e exaltado, porque ele é a essência da vida. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós somos pecadores. E a maior raiva de Satanás é essa contra mim e contra você, irmãos. Porque somos falhos, somos pecadores. E a morada aquela dele, que ele foi expulso, hoje é nossa. Para aqueles que se rendem, aqueles que se entregam e reconhecem que é pecador e que depende do seu Criador. Então a maior raiva de Satanás é essa, que ele não vai poder mais entrar nos céus. Ele conhece a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, mais do que eu e você. Tem poder, é poderoso para o engano, para a mentira, para matar, para roubar, para destruir. Mas ele não vai poder entrar mais nos céus. E eu e você, pecador, falho, cheio de pecados, vai herdar a morada que ele dispensou. A morada que ele era dele é nossa agora. Amém? Mas para você herdar essa morada também, você tem que negar a sua vontade, negar a sua carne e fazer a vontade de Deus segundo a sua palavra, segundo o seu querer, o seu QI, segundo os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua lei,
que não é difícil, irmãos. Desculpa. As pessoas dizem que é difícil ser crente, não é não. Para você que viveu no mundo lá fora, foi massacrado, pisado pelo diabo, os seus demônios, as pessoas usadas por ele, e hoje tem um encontro com ele, você sabe que não é difícil. Hoje nós temos ganhado tudo com amor e com alegria. Mude o seu cântico, porque essa é a minha visão. Eu não perdi nada lá fora. Hoje eu tenho ganhado aqui dentro, com amor e com alegria. Paz, alegria, vida eterna, salvação, saúde. Um faz-me rir no bolso que não falta, que antigamente faltava. Hoje não falta, graças a Deus. E Ele não tem deixado faltado nada para nós. Amém? Como é que eu vou cantar um louvor e dizer que eu estou perdendo tudo com amor? Eu estou ganhando tudo com amor e com alegria. E vou ganhar muito mais, não somente eu, mas cada um de nós. Porque essa é a vontade dEle para cada um de nós. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele há, Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele há, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céus, uma nova terra, porque já o primeiro céus e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém de Deus, que descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz dos céus que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Todas essas palavras aí, irmão, é para aquele que crê e acredita na palavra de Deus. É novos céus, é nova terra, já não vai mais dor, porque as primeiras coisas se passaram, e aqueles que acreditaram na sua palavra, deram crédito na sua palavra, de renunciar o prazer do pecado por um momento, e dizer: não vou fazer, porque todos os dias o diabo vai colocar, o diabo vai colocar as pessoas, o inimigo, para que você fale, erre, vai dar um dinheiro para que você, um troco a mais para que você não devolva. Todo dia você vai ser tentado, entendeu? A negar o seu Deus, a cair, a voltar para o mundo, a voltar para o Egito. Mas aqueles que perseveram até o fim, não, esse dinheiro não vai me ajudar não, vou devolver porque não é meu. Ser honesto, você comprou, pagou, deu a sua palavra. Se você não pode cumprir, ligue para a pessoa: irmão, ou até ímpio. Muitas pessoas deixaram de fazer negócio com crente porque deu a sua palavra e não cumpriu. E muitas pessoas não acreditam no crente, porque acham que o crente é ladrão, mentiroso, porque deu a sua palavra e não cumpriu. Se você não pode cumprir, ligue para a pessoa, irmão, dê uma satisfação. Meu amigo, marquei com você hoje. Meu amigo, marquei com você hoje, mas felizmente eu não tenho. Mas tal dia eu estou trabalhando aqui para lhe pagar, para lhe devolver o que é seu. Meu irmão, a pessoa vai ficar ali satisfeita. Mas quando vê a pessoa, passa pelo outro lado. Porque eu já tive uma experiência dessa na minha caminhada e era crente, irmão. Chegou na minha casa, eu dormindo lá, pediu dinheiro emprestado. Já sabia a fuma dele. Falei: irmão, o que você vai me dar? Tal dia, tudo bem. Emprestei a ele. E ele passava por mim, passava por outro lado. Passou a primeira vez, passou a segunda, a terceira vez: irmão, faz favor, deixe de falar comigo, mas pague meu dinheiro. Pague meu dinheiro. Para colocar ele no lugar dele, irmão, que aí eu estaria prejudicando ele, para ele andar no caminho certo, no caminho da verdade. Amém? Então as pessoas não querem pagar o preço de renunciar o pecado que é prazeroso pelo momento, o pecado que é prazeroso por aquele instante, e renunciar aquilo que afasta ele do seu Deus e do seu Pai.
Deus tem pressa todos os dias, irmão, nos cobre com o seu manto de paternidade, nos dando graça, sabedoria, unção, nos protegendo, nos guardando a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar, o nosso levantar, para que possamos ser abençoados no século 21 e as pessoas olhar para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família e ver que somos marcados, somos selados pela pessoa do Espírito Santo, somos diferentes, não somos melhores, mas somos diferentes porque somos marcados e Ele nos aceitou, Ele nos escolheu, não foi eu que aceitei Ele, mas Ele que me escolheu e me aceitou para que eu vá e dê fruto e muito fruto, que são almas, são vidas para o reino da luz, saqueando o reino das trevas, indo para o reino da luz. Foi isso que Deus fez por mim e por você, irmão. Deus não só quer dar as coisas dessa vida que são passageiras. Deus não quer dar só as coisas que vai ficar. Ele quer dar vida eterna, alegria, salvação eterna, tanto para nós, para aqueles que estão aí no mundo afora. Então Ele deu graça, sabedoria, entendimento, Ele deu recursos financeiros para que você invista na obra, invista no reino, invista na sua vida, para que a alma seja ganha, para que a vida seja alcançada, aqueles que querem ser libertos, aqueles que querem ser alcançados, que querem ser transformados, saindo das trevas para a sua maravilhosa luz, ter um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo, e reconhecer que depende dEle todos os dias. E se render a Ele, se entregar de corpo, alma e espírito, não somente de palavras, não somente dizer, eu aceito Jesus, não, eu que quero que Ele me aceite todos os dias, porque quando eu peco, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, a única coisa que separa eu de Deus e você do nosso Pai é o pecado, e o inimigo vai lutar todos os dias para que você erre, peque, fale, porque ele sabe que você pecando, você errando e você não se arrependendo, Deus vai se afastar. Não porque Ele quer se afastar, não porque Ele não é misericordioso, porque Ele é amor, mas Ele não pode suportar o pecado. Porque você fala isso, irmão? Quando Jesus estava na cruz, levando o pecado de toda a humanidade, Deus se afastou, irmão, e deixou Jesus vencer o diabo como homem, e o pecado estava lá. E Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Deus saiu de cena. Porque o pecado meu, o seu pecado estava nele, no príncipe da paz, a essência da vida, aquele que nunca pecou, andou nessa terra, foi tentado como eu sou tentado, 1000 vezes eu e você, e nunca cedeu, nunca pecou, sempre foi o seu propósito, a sua essência nunca mudou. Ele não mudou a sua essência por Judas, ele não mudou a sua essência por Pedro, ele veio cumprir o seu propósito de resgatar o homem, e isso ele fez. Pagou o alto preço. Então eu e você, irmão, tivemos um encontro com Ele. Não mude a sua essência por ninguém. Seja o que você for, você tem um encontro com Ele. Não mude sua essência pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho. Caminhe nele, se entregue a Ele, que você vê as coisas mudarem. E muitas pessoas perdem a sua essência por algo banal, como Esaú entregou a sua primogenitura por um prato de comida. E muitas vezes está caminhando com Jesus, dizendo que é crente, que é filho dele, que você se rendeu a ele. E quando vem a dificuldade, algo banal, você nega o seu Deus. Você para no meio do caminho. A dificuldade, o medo te paralisa. Mas se você olhar para a cruz, olhar para Ele, irmão, Ele vai te fortalecer. Não negue. Por mais que seja o que for, não negue a sua cruz. Não negue o seu Deus. Caminhe porque Ele está às portas, Ele vai voltar para nos arrebatar. Amém? Apocalipse 21, versículo 1. De novo? Não. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro, e cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Não lemos isso aí, amém? Você lê em casa para ganharmos tempos. Vamos lá para Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, se suje ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda.
Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado é aqueles que guardarem os mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete e ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que vos testifique estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz que vem, que ouve e diga vem, e que tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Amém? Olha o que Jesus promete para cada um de nós, irmão, de pagar, não é esse preço tanto de você negar a sua vontade, negar o seu querer, o seu eu, para que possamos desfrutar de tudo isso aqui, que é verdadeiro, para aqueles que creem e acreditam. Ficará de fora, e o diabo sabe disso, ele não é besta. Aqueles que praticam a feitiçaria, a idolatria, os homicidas. Se hoje aí você liga a televisão, vê vários assassinatos, jovens morrendo, porque ele sabe que essas pessoas estão na mão dele. Se morrer nessa prática, Deus vai julgar cada um segundo a sua obra, que ele é justo, e tem a vida eterna e condenação eterna. E a palavra de Deus diz que lá vai haver choros e ranger de dente, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga. Então Deus não quer ver aquilo que Ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, com tanto amor, com tanto carinho, ser condenado com o diabo e seus demônios, na condenação eterna, onde vai haver choros e ranger de dente, onde o bicho não morre, onde o fogo nunca se apaga, é sofrimento eterno. E a palavra de Deus diz que Deus vai pegar o corpo, a alma e o espírito, vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, preparado para o anticristo, o falso profeta, e todos aqueles que não creram na sua palavra serão lançados lá. E como é que você sabe disso, irmãos? Porque alma não tem dente, que tem dente é isso aqui, irmão, corpo, que vai ser lançado lá, e o que dá bicho é isso aqui quando morre. Então, onde vai haver choros e ranger de dente, onde o bicho não morre, e onde o fogo nunca se apaga. E Deus não quer isso para ninguém, irmãos. Por isso Jesus veio e pagou o preço lá na cruz. Ele veio tomar a dor que era minha, a dor que era sua. O pecado da humanidade levou sobre ele. Foi humilhado, massacrado por mim e por você. Foi pago um alto preço. Não foi preço de ouro, mas foi preço de sangue. Sangue derramado, sangue de um justo para muitos injustos. E ele conquistou para o reino de Deus povos, nações, multidões e línguas, através do seu sacrifício, do perfeito sacrifício, aquele que se entrega e se rende e reconhece que depende dele, que precisa dele, da sua palavra, do seu reino, que não pode caminhar nesse mundo sem ele, sem o seu espírito. Nós não podemos caminhar assim, nesse caminho que é estreito, irmão, e a porta é estreita, o caminho apertado, que é o caminho da salvação. Você não pode caminhar sem a pessoa do Espírito Santo, sem a sua palavra, sem o seu QI, sem o seu manto de paternidade. Todos os dias temos que pedir: Senhor, nos cubra com teu manto de paternidade nessa caminhada, para eu não olhar para trás, para eu não parar no meio do caminho, para eu não me render às tentações, ao pecado, à orgia, aquilo que o diabo oferece com tanta facilidade, que é bom, que é prazeroso. A nossa carne treme, mas nós temos que renunciar e dizer: não, eu me entreguei de corpo, alma e espírito ao soberano, aquele que é eterno, aquele que morreu por mim, aquele que pagou um preço pela minha vida, para que hoje eu vá e dê frutos, e frutos de arrependimento, ganhando alma, ganhando vidas. Foi isso que Jesus conquistou para mim e para você, irmãos. Vida eterna. A maior alegria do homem é ter a vida eterna, estar com Ele. Tem um louvor que eu gosto muito, que é de Felipe Rodrigues, que ele fala: sem a tua presença não me deixe ir, sem a tua presença eu não sou nada. Nós não somos nada sem a presença dele, nós não somos ninguém sem ele. Ele conquistou para mim e para você, irmãos, a honra, a glória, o status, para que no século 21 você tenha uma vida abundante. Lá em Isaías 1,19 está escrito: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ter o melhor dessa terra. Oh, aleluia! Amém? Não, Joaquim está ligado aí, ó. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos,
vos rogamos que exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, e que de maneira nenhuma convém agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que se abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima e engane aos seus irmãos em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como antes vos dissemos e testificamos. Amém? Amém. A palavra de Deus aí nos ensina, né? Deixa eu ver aqui agora. Então nós temos que aprimorar isso a cada dia na nossa vida, obedecer a palavra, se esforce para viver a palavra. Deus colocou a sua palavra acima do seu nome, e Ele não vai mudar por mim, nem por você, nem por Jesus, Deus mudou. Quando você obedece a palavra, anda na palavra, irmãos, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você está lutando, se esforçando para não mentir, para não errar, para não enganar, para ser conforme Deus quer que nós sejamos. Então Deus vem e nos cobre com o seu manto, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá entendimento, para que possamos a cada dia ser fortalecidos nele na força do seu poder. E caminhar num caminho que para muito é estreito, é apertado, mas é o caminho da salvação, irmão. É o caminho que vai levar você a ver a glória de Deus, tanto nessa vida como na vindoura, como na vida eterna. E muitos abandonaram o caminho que é estreito e a porta é apertada, e foram para o caminho que a porta é larga, onde pode homem com homem, mulher com mulher, pode tudo. Esse é o caminho da porta larga. E as pessoas é normal para o mundo hoje isso aí. E muitas dessas coisas que é normal para o mundo, que a palavra de nosso Deus nos condena, que não é a vontade dele, que nunca foi a vontade dele, nunca será a vontade dele, que o homem seja condenado com o diabo e os seus demônios, mas sim a vontade dele é que o homem tenha vida e vida eterna. Por isso ele trouxe a redenção, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que querem se render, se entregar a Ele, de corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 4 aqui, irmão, para ver se é esse versículo que eu quero. Tem não? Aquela passagem que está escrita assim em Tessalonicense: não ignoreis, irmãos, que o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. Eu anotei ali, mas... Porque vós mesmos sabeis muito que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores da que está de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, se de noite. Mas nós que somos do dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus nos destinou, não para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então nós que somos, não somos das trevas, nós somos da luz. E o dia do Senhor, ele virá como um ladrão. Por que como um ladrão? Quando o ladrão vem assaltar, ele diz: não, vou te assaltar. Pega a pessoa de surpresa e assalta. Mas para aqueles que estão dormindo, para aqueles que não estão vigilantes, por Deus fez essa comparação, para que você e eu não estejamos
dormindo, mas sendo vigilante. O dia do Senhor será no abrir e fechar de olhos. A Bíblia fala que a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós estamos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Mas você tem que estar pronto, vigilante. Vigilante como, irmão? Você tem a oportunidade de mentir, não minta. Tem a oportunidade de enganar, não engane. Tem a oportunidade de ser uma pessoa do mal, não seja. Mas seja da luz. Mostre o que Deus fez na sua vida. O que Ele te resgatou, te transformou, te mudou. Para que não somente você seja iluminado, mas também a sua casa, a sua família, aqueles que estão lá, a nossa parentela, que muitas vezes não conhecem o Senhor, não se entregou ao Senhor, ele possa olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer, ele foi transformado, ela foi transformada, ela teve um encontro com Cristo, com a pessoa do Cristo, não com a religião, porque a religião não salva ninguém, mas sim com a pessoa da essência da vida, o Todo-Poderoso, que pode transformar mente, corpo, coração. Só ele tem esse poder de transformar homens e mulheres que eram indignos para o mundo, como Pedro, que era rude, e outros discípulos, que eram pescadores, para o mundo era rude, iletrado, mas foi ele que transformaram a sua geração, porque ele andou com a essência da vida, ele foi transformado, porque ele andou com Jesus de Nazaré. Pedro, e os outros discípulos, para o mundo era ignorante, era homem rude, que não tinha valor, e Jesus veio, trouxe esses homens para perto dele, e discipulou, e foi o maior discipulador, e o maior discipulador, teve um que negou, teve um que o traiu, teve um que duvidou. Imagine eu e você, irmãos, mas Jesus não mudou a sua essência por nenhum deles. Jesus amou Judas até o final, sabendo que ele era pilantra, ladrão, que ia trair. Mesmo assim, Jesus o amou até o final, não mudou a sua essência. Lá quando ele chega no Getsemane, Jesus fala para ele, amigo, ou que veio, amigo, deixa-me ele de amigo, sabendo que ele era um traidor, sabendo que ele ia trair. Mas Jesus não mudou a sua essência, o seu caráter, nem por ele, nem por ninguém, nem por mim, e não vai mudar como Filho do Homem, o Salvador do mundo, que veio resgatar a humanidade por mim e por você, amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por essa palavra, que ela possa fazer vida em nossos corações todos os dias, até a consumação do século, amém? Pai, nessa noite, nós oramos e te agradecemos pela tua palavra, que foi